E a minha receita de hoje é essa cocada cremosa de forno, ela fica deliciosa, vejam só essa cremosidade, é uma sobremesa muito fácil de fazer e perfeita agora para o inverno. É ótima para você comer quentinha depois de uma bela refeição. E para não perder nenhuma dica, fique comigo até o final desse vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha e eu já vou começar preparando a cocada. Em uma tigela eu vou colocar 3 ovos e eu vou acrescentar 1 xícara de açúcar. E vou bater bem esses ovos com o açúcar por mais ou menos uns 2 ou 3 minutos, até que aumente um pouco de volume e fique um creme um pouco mais claro. E eu já bati aqui os ovos por 2 minutinhos, eles já aumentaram um pouco de volume. Agora eu vou acrescentar o restante dos ingredientes. Primeiramente vou colocar aquela pitadinha de sal para realçar o sabor. Vou acrescentar 1 colher de sopa de manteiga derretida. Uma garrafinha de 200 ml de leite de coco, lembrando que todos os ingredientes da receita estão aqui na descrição do vídeo. Vou utilizar também 1 caixinha de leite condensado. Vou misturar bem esses ingredientes antes de colocar o coco. E agora já vou colocar o coco. Eu tenho aqui 200 gramas de coco seco ralado. Eu estou usando esse coco em flocos maiores e não é o coco adoçado. E vou colocar também 1 colher de chá de fermento em pó, aquele fermento de bolo. E agora é só misturar bem esses ingredientes até que fique homogêneo. E a massa da cocada já está pronta, vejam só como é fácil de fazer. Agora eu já vou colocar no refratário que eu vou levar para o forno. E eu vou utilizar hoje para essa receita um refratário, ele mede 21 centímetros por 21 centímetros e ele tem 6 centímetros de altura. E eu untei ele só com manteiga, mas você pode usar qualquer tipo de refratário ou forma que possa ser levado ao forno. E essa é uma sobremesa fácil de fazer, você prepara em poucos minutos e ela fica deliciosa. E você pode servir ela tanto quente como fria. Eu já vou levar ela para o forno. E o meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Eu vou deixar essa cocada por volta de 35 a 40 minutos, ou até que você veja que ela esteja mais dourada na parte de cima. E eu vou fazer o seguinte, quando estiver faltando mais ou menos uns 10 minutos para finalizar, eu vou aumentar a temperatura do meu forno para uns 220 graus, para que ela gratine melhor na parte de cima. Então assim que a cocada estiver pronta, eu volto aqui para mostrar para vocês o resultado. E eu já estou de volta com a cocada de forno assada. Ela ficou aqui no meu forno por 40 minutos e eu já deixei ela esfriando por uns 10 minutos. E vocês vão observar algumas coisas. Assim que ela sai do forno, ela vai estar bem mais crescida, porque ela cresce um pouco. Mas conforme ela vai esfriando, ela vai se assentando e vai baixar. Você vai achar que murchou, mas não murchou. Ela é assim mesmo, porque ela tem uma textura mais cremosa. Não é como o bolo que tem que ficar crescido. E quando você tira do forno, o centro ainda vai estar levemente mole. Tipo como você faz um pudim, quando você chacoalha um pouco a forma, ela vai estar um pouco mole no centro. É esse o ponto. Pode até fazer um teste com uma faca, não pode sair massa crua, mas ela tem que sair limpa. E agora eu vou servir ela aqui para vocês. E como vocês podem ver, ela fica bem dourada nessa parte de cima. Agora eu vou pegar aqui uma porção. Ela fica bem cremosa. Olha só isso aqui. É uma delícia, fácil de fazer e com poucos ingredientes. E vejam a cremosidade que fica essa cocada, leve, deliciosa, ótima para comer quentinha. É aquela sobremesa perfeita agora para o inverno. E essa cocada você pode manter na geladeira por até 5 dias. Você pode consumir ela tanto fria como gelada ou quentinha, como eu prefiro. Nesse caso é só você levá-la para o micro-ondas por alguns segundos, só para ela aquecer novamente. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu quero também fazer um pedido para você. Se você fizer essa receita em casa, tire uma foto e poste aqui na comunidade no YouTube. É só vir aqui no meu canal, acessar a aba de comunidades, que você pode postar essa foto lá. Eu gosto muito quando vocês mandam as fotos das receitas de vocês, para eu ver que vocês estão fazendo em casa. Eu quero também agradecer a quem é assinante aqui do meu canal. A Gláucia Lopes, Marcelo Oliveira, Delciara Maria Brossi, Dilma Rodrigues Farias, Denísia Freitas e Celina. O apoio de vocês tem sido muito importante para mim. Lembrando que eu tenho receitas de segundas a sextas, sempre às 4 horas da tarde. São 5 receitas na semana, muita coisa gostosa para você preparar em casa. Então se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, aproveite e já se inscreva. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receita. Deixa um joinha nesse meu vídeo. A todo mundo que me acompanhou até aqui, muito obrigado. Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais.